Olá, colegas, iniciando aqui mais um Palavra de Especialista com o meu amigo, meu colega de futebol, o doutor Manuel Giordani, que tem aqui um currículo vasto, mas eu vou ler apenas uma parte. É delegado de polícia, auditor do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Estado de São Paulo, organizador e articulista das obras Temas Intrigantes do Direito Desportivo, Estudos Contemporâneos de Polícia Judiciária, Direito Desportivo, Aspectos Penais e Trabalhistas Atuais. Portanto, todos já percebem que o tema aqui será sobre a justiça desportiva. Doutor Manuel, para iniciar aqui nossa conversa, quais são os órgãos da Justiça Desportiva? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, o espaço, a ADPESP, na pessoa do nosso diretor, nosso amigo, doutor André. Obrigado. Uma satisfação estar na casa do delegado. Os órgãos da Justiça Desportiva são o STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e os Tribunais de Justiça Desportiva, o TJD. O STJD cuida dos campeonatos ligados à entidade de administração em âmbito nacional. Seriam os campeonatos conduzidos pela CBF. Já os tribunais de justiça desportiva, eles cuidam dos campeonatos regionais. Então, no nosso caso, os campeonatos que são cuidados pela Federação Paulista de Futebol. Então, em todas as categorias, seja o masculino, seja o feminino, eventualmente infrações disciplinares são submetidas à apreciação do TJD. Bacana. Então, nós temos aí uma justiça específica para cuidar dos casos relacionados a futebol. Não é isso? Infrações disciplinares, aquele jogador que fez algo que não era condizente ali com aquele momento, enfim, nesse sentido. Perfeito. O Tribunal de Justiça Desportiva e o STJD, eles são órgãos judicantes autônomos e independentes da entidade de administração do desporto. Então, independentes da CBF e independentes dos tribunais de justiça desportivos. Então, eventuais infrações disciplinares previstas no CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, podem vir parar nas justiças desportivas. A Procuradoria, tomando conhecimento desses casos, oferece a denúncia e a partir daí nós temos início nesse processo junto aos tribunais desportivos. Entendi. Então, nós teríamos um exemplo aí, algum caso de repercussão, algum jogador, algum técnico, torcida, não sei se enquadra nisso. Torcida também se enquadra. Interessante. Até um tema hoje atual é questão de cantos homofóbicos ou racismo que venham a ser praticados por torcidas vão parar na justiça desportiva, Olha só. São submetidos à apreciação dos julgadores e identificados geram punição para as agremiações inclusive, né? Sim. Então pode ter punição de perda de mando, perda de poder atuar com a sua torcida dentro do seu estádio. Então esse é um tema bastante específico, atual e que a gente tenta combater. Manipulação de resultado, acho que é um tema que ganhou grande visibilidade recentemente pela imprensa, também é submetido à apreciação dos tribunais desportivos. Interessante. Então, além de posturas aí racistas praticadas pela torcida e dos fatos relacionados aos próprios atletas, nós temos aí essa cobertura, né, de fiscalização e de punição pelos tribunais de justiça desportivos. Interessante, bacana. Então, quando a gente vê um jogo em que só tem uma torcida e que a outra torcida não está presente, obviamente porque não foi permitido, nós temos aí uma suspensão. Seria esse o caso? Pode ocorrer, mais ou menos. Por exemplo, no estado de São Paulo, as autoridades competentes decidiram que jogos regionais de grande torcida ocorrerão com torcida única. Então, isso não é decorrente de punição. Sim. É uma orientação, uma determinação das autoridades competentes para evitar que haja algum tipo de conflito, confusão e etc., pelas torcidas organizadas. Caso recente que nós tivemos, por exemplo, que também
ganhou repercussão na mídia e a gente pode citar, e aí foi no âmbito do STJD, trazendo aqui só academicamente, foi a questão do Vasco e do Santos, Sim. que as torcidas acabaram jogando objetos dentro de campo e etc, e acabaram sendo suspensas preventivamente, podendo jogar em seus campos, mas sem a presença da torcida. Esse caso seria resultante da aplicação de uma pena prevista no CBJD e aplicada pela Justiça Desportiva. E quando essas decisões são tomadas lá no âmbito dos órgãos da Justiça Desportiva, é possível acompanhar sessões de julgamento dessas infrações, desses casos? Isso é legal que às vezes acabam perguntando para a gente também, porque é um tema que vem ganhando espaço, o direito desportivo vem ganhando espaço na área acadêmica, na área da imprensa, dos atletas e etc. Então, as sessões, por expressa disposição do Código, elas são públicas, então é possível que aos interessados acompanharem, inclusive presencialmente, na sede da federação. E também para os interessados, caso não queiram se deslocar, todas as sessões são gravadas e disponibilizadas no YouTube. Então, se a pessoa tiver interesse em jogar lá no YouTube, Tribunal de Justiça Desportiva ou Federação Paulista de Futebol, ela consegue ter acesso e ver como que funciona e como que é conduzida uma sessão na Justiça Desportiva. Legal. Então, para quem tem a curiosidade ou trabalha na área, tem alguma vinculação, olha que interessante, você pode tanto assistir presencialmente o julgamento de casos como esse, como visualizar posteriormente no YouTube. E aí faz a pesquisa adequada, conforme o Dr. Manuel aqui citou, e você vai conseguir ter acesso a esses julgamentos, essas decisões. E o senhor tocou num ponto importante, que é a manipulação de resultados. É um tema atual, um tema que está em grande evidência, tendo em vista, e aí o senhor me corrige se eu estiver enganado, temos uma CPI já instalada ou por instalar para tratar do tema, né, que afeta, sim, não só aqueles atletas que estão envolvidos naquela disputa, mas também as pessoas que depositam confiança no seu time, naquilo que é sua paixão e que muitas vezes pode estar ocorrendo alguma manipulação. Como é que funciona aí esse tema? Perfeito, e pegando um gancho na palavra que você usou, a manipulação de resultado ela está intimamente ligada à questão da confiança. Por quê? Se você retira do esporte, no nosso caso do futebol, a questão da imprevisibilidade do resultado, que mexe diretamente com a confiança do torcedor, com a confiança do patrocinador, com a confiança de todos os envolvidos, com a paixão do torcedor, vai resultar isso uma perda de credibilidade. Sim. E afetar diretamente o esporte. Então, a manipulação hoje ela é vista como eventual tentativa de manipulação do resultado, é uma das espécies, e também existe a possibilidade de manipulação de eventos, da dinâmica da partida. Por exemplo, por meio de laterais, escanteios, pênaltis e etc. Então, a manipulação de resultado, ela acabou ficando mais conhecida dessa forma, mas também pode ser verificada quando houver manipulação da dinâmica do jogo. Sim. Nessas hipóteses. Nesses casos, uma conduta pode eventualmente, ou vai, gerar repercussão em duas esferas. Na justiça desportiva, sendo apreciada pelos órgãos judicantes, seja os tribunais locais, Tribunal de Justiça Desportiva ou o STJD, como também na esfera criminal. Então, aí nós não estaríamos diante de um bis in idem, por ser instâncias independentes, e teríamos apreciação nessas duas vertentes. Perfeito, perfeito. Então, existem mecanismos de controle para que a gente possa aí ter o cuidado com aquela nossa paixão, com aquilo que a gente acredita, com aquele nosso time do coração. Temos aí a possibilidade de controle para que esses casos de manipulações aí não ocorram. Muito bom, doutor. Pegando o gancho, doutor André, também se me permite. Claro. Você havia perguntado da CPI, eu deixei passar. Tem uma CPI instalada até para verificar a condução disso daí em âmbito federal, até para que se tenha uma estrutura para todos os envolvidos, porque o nosso país ele tem dimensões continentais e realidades distintas
para cada federação, para cada tribunal local, para cada clube. Nós já identificamos isso dentro da nossa federação na primeira divisão, imagine Brasil afora. Então isso é importante que seja visto, talvez, vindo diretrizes e suporte de âmbito federal, para a gente conseguir coibir e afastar essa prática. A manipulação de resultado ela é uma coisa antiga, mas talvez agora tenha ganho um pouco mais de repercussão por conta da possibilidade de apostas esportivas. Sim. Então, o ideal é que a gente consiga trazer propostas efetivas para uma reprimenda eficaz e justa e dinâmica, para que não tenha uma sensação de impunidade. Sim. E, por outro lado, na mesma vertente, como prevenção, isso ao nosso ver, orientação dos atletas, orientação dos clubes e etc., na medida em que esses atletas, seja de clube grande ou de clube um pouco menor, por vezes não têm uma condição econômica, educacional adequada. Então, o futebol exerce também essa questão social. Sim. E essa questão de educação e prevenção é extremamente importante para que ele saiba da ilicitude disso. Sim. E tudo que ele tem a perder caso venha a concordar com qualquer tipo de aliciamento. Sim. Pode prejudicar a sua imagem pessoal. Sim. E certamente a sua imagem profissional. E aí nós teríamos, de fato, uma necessidade de que o tema seja tratado em âmbito nacional, obviamente, como o doutor Manuel bem explicou, tendo em vista as variáveis de cada localidade, enfim, de cada cultura, seja no estado, seja no município, para que a gente tenha diretrizes e possamos aí combater essas práticas aí que prejudicam tantas pessoas, né? Enfim, é como o senhor bem pontuou. É a confiança, né? Nós precisamos ofertar o máximo de credibilidade para aquela atividade, seja desportiva, seja econômica, que envolve, né, todo esse universo do futebol, e a gente tem um ambiente saudável nessa prática. Doutor Manuel, caminhando aqui para infelizmente, a nossa finalização, a primeira entrevista de muitas, se Deus quiser. Se Deus quiser, estamos à disposição. O senhor teria algo a acrescentar em relação a todo esse universo desportivo? Aliás, por qual time o senhor torce? É possível dizer, exercendo a sua função lá como auditor do Tribunal de Justiça, há alguma vedação para dizer qual time? Não? Hoje, como auditor, o meu time é o nosso time dos delegados, né? Muito bem. Mas, se pudesse pontuar, era importante trazer algumas práticas que são feitas pela Federação Paulista, pelo Tribunal de Justiça Desportiva, para que todos entendam aí a seriedade com que é tratado esse assunto. Sim. Então, por exemplo, desde o ano de 2016, a Federação Paulista ela tem contrato com uma empresa global especializada que cuida desse tema no Brasil e no mundo afora para manipular aportes anormais em casas de apostas. E a partir daí monitorar aquela partida. E verificando aí possível irregularidade, produzir um relatório detalhado e encaminhar para os órgãos competentes apurarem. Aí, em âmbito ainda de Federação Paulista de Futebol, que eu posso falar com um pouco mais de propriedade, sim, por estar lá no tribunal, isso pode gerar uma apuração preliminar pela Corregedoria da Federação Paulista, que leva a efeito aí algumas diligências para verificar se aquele relatório encontra complemento com outras suspeitas e a partir daí encaminhar para a Procuradoria para eventual oferecimento de denúncia. Sim. Então nós teríamos tudo isso daí. A federação ainda tem a Academia Federação, que promove eventos, palestras com o meio jurídico, com os clubes, com os atletas para tentar fazer essa parte educativa, que precisa ser permanente para que a gente não deixe isso cair no esquecimento e só tratar quando estivermos diante de um caso grave como esse que ganhou repercussão. Sim. E a partir daí a gente tenta afastar essa questão da manipulação de resultado do nosso futebol. E se pudéssemos também fazer menção aqui ao Dr. César Saad, nosso colega que está na DRAD, sim, que faz um brilhante trabalho já em âmbito de polícia judiciária. Sim. Então, por vezes, a gente não toma conhecimento, mas com cumprimento de mandados em clubes ou em casas de eventuais aliciadores, para que isso caminhe tanto na esfera administrativa, em termos de justiça desportiva, e também na parte penal de polícia judiciária.
Perfeito, muito bem pontuado. Aliás, endosso aqui ao nosso máximo respeito e incondicional apoio ao nosso colega delegado de polícia, César Saad, que está à frente da nossa delegacia lá desportiva e que tem nosso total apoio. Aliás, a ADPESP, nos últimos eventos aí envolvendo o caso do colega, manifestou-se de forma pública, por meio de nota, além de nossa entidade de classe nacional, que é a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária, a ADPJ, onde eu exerço a vice-presidência, e demos o total apoio ao colega, porque as atribuições, aquele trabalho feito de investigação, precisa ser tratado de maneira séria por todos os outros órgãos que estão envolvidos na persecução criminal. Fica aqui, doutor Manuel, o nosso agradecimento pela presença. Obrigado. Muito obrigado pela vinda, por nos dar e nos brindar com essa entrevista, com todas essas experiências relacionadas a esse tema tão interessante aí, que é da justiça desportiva. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, o bate-papo, estamos à disposição. Continue acompanhando os programas da ADPESP pelo YouTube, Spotify e nas nossas redes sociais. E a gente se encontra no nosso jogo lá de quinta-feira, correto? Até daqui a pouco. Né?